Festas e Eventos TV. Um oferecimento de Estúdio A, 15 anos, 15 vezes. Qualidade insuperável. Ana Paula, quando começou a sua paixão pelo futebol? Então, a minha paixão pelo futebol começou bem acaso. Eu digo que, como toda mulher, eu não gostava de futebol. Por quê? Porque quando eu era criança, meu pai vivia trocando de canal e só futebol, futebol, futebol. E olha como é o destino. Com 14 anos, ele me convidou para auxiliá-lo. Ele apitava e eu trabalhava na mesa como anotadora. E daí partiu a paixão pelo futebol e hoje eu digo que é minha segunda pele, vai. Foi por necessidade ou porque de repente você estava lá e o dia a dia foi levando você para esse caminho? Eu acho que casou as duas coisas. Quando meu pai me convidou, ele me convidou porque a gente estava vivendo um momento difícil das nossas vidas, financeira, e era um complemento no orçamento, né? Mesmo no futebol amador seria um complemento. E depois não, depois virou paixão mesmo, até porque eu nunca me imaginei que eu fosse ser o que eu sou hoje. Foi bem acaso mesmo. E você lembra, assim, o primeiro jogo que você bandeirou, que ele falou assim, sai da mesa e vem aqui para ajudar? Então, foi muito engraçado, porque foi um dia que o árbitro faltou e eu fui, né, tive que ir como emergência bandeirar e bandeirei 15 minutos e ele retornou, foi a primeira vez que eu tive o contato. E a partir daí o pessoal quis pregar uma peça no meu pai, que era muito ciumento. Meu pai era muito ciumento. Cuidava muito de você? Não, demais da conta, como a gente fala, demais. E aí eu fui, o pessoal falou assim, Ana, você topa, a gente vai fazer um jogo Master e a gente quer que você bandeire os 2 jogos inteiros para ver a reação do seu pai, os amigos dele. E o seu pai como juiz? E meu pai não, meu pai iria assistir, ele não sabia que eu ia bandeirar. Aí eu falei, eu topo. Aí eu fui bandeirei os 2 jogos, aí ele ficou louco com a galera e tudo mais, e a partir daí eu não parei mais. E tô até onde tô hoje. E por que você escolheu em ser bandeirinha em vez de árbitro? Então, na verdade, quando eu fiz o curso na Federação Paulista de Futebol, eu tinha o intuito de ser árbitra central, até porque meu pai era árbitro central. Mas eu sabia das dificuldades que seria uma mulher sonhar em fazer um clássico, e como assistente, a oportunidade seria maior do que como árbitra central. Ainda hoje é assim? Ainda é, pela opção. Tanto é que assim, é muito mais fácil chegar a uma Copa do Mundo bandeirando do que arbitrando. E o seu pai não gostava muito dessa ideia. O que ele pensa naquela época? O que ele pensa hoje disso? Então, ele não gostava naquela época, meu pai ele tinha a visão do futebol amador. E no futebol amador a gente sabe que é muito violento, não tem segurança. Então ele temia de eu receber uma agressão numa decisão tomada e tudo mais. Mas no profissional, graças a Deus, a realidade é outra, existe uma segurança sim. Hoje um jogador que agride um árbitro ou um torcedor, a equipe é punida, o jogador é punido, a gente tem um código desportivo que nos favorece hoje. E hoje ele se sente realizado. Eu acho que meu pai não foi árbitro amador. E hoje ele vê em mim, né, o sonho que ele não construiu para ele, mas sim através do filho. Acho que muitos pais fazem isso, né? Ah, com certeza. Se realizam através dos filhos. Isso é muito legal, mas ela fala que tem toda essa segurança, mas ela já foi agarrada por um fã. Como é que foi essa história? Não, na verdade eu fui várias vezes, né? Eu acho que na Vila Belmiro, antes da reforma, o torcedor conseguia pegar na camisa. E eu tive um jogo em Olímpia, se eu não me engano, da Série A2, e que o torcedor no escanteio segurou meu cabelo. Então a distância que você tem para deixar o jogador bater o escanteio, você tem que acabar se aproximando do alambrado. E no que eu me aproximei do alambrado, o segurança que o policial dispersou, e o torcedor foi e segurou no meu cabelo, e não largava por nada. Aí o policial falou pra ele, deixa ela trabalhar, tal, solta. Aí ele soltou e eu voltei a bandeirar. Mas isso aconteceu realmente. Tem que ter um preparo físico muito bom. Para poder estar atuando nos jogos, né? Eu acho que é fundamental, faz parte do contexto. Eu acho que só o preparo físico não é o suficiente. Eu acho que o árbitro completo hoje é o equilíbrio entre o condicionamento físico e o conhecimento técnico. Porque eu já vi muitos árbitros ser muito bons fisicamente e, infelizmente, não ter o domínio de aplicar essas regras. E tem o contrário, o árbitro que é muito bom na aplicação da regra, mas em contrapartida não tem um bom preparo físico. Então eu digo que eu sou favorável ao equilíbrio. Tá você certo. ter a dosagem. Você consegue ter assim a nítida visão de um jogo de futebol onde um jogador consegue mandar, manipular um juiz ou consegue comandar? Você consegue... Existe jogadores assim? Ou não? Não, eu acho que depende muito do árbitro, né? Eu como assistente é quase impossível que isso aconteça.
Mas você, como árbitro, tem um jogador que conversa mais com você e se você não estiver atento e ligado ao jogo, você acaba se levando por ele inconscientemente. Mas ele já faz de malandragem, como é que é? Eu acho que tem um jogador que é experiente e sabe como levar a situação. Eu acho que isso é muito importante. E cabe ao árbitro não se deixar levar por isso. E ter a consciência que ali quem é o dono da partida é ele, quem tem o domínio da regra do jogo é ele, e saber utilizar isso da melhor forma. Às vezes o jogador acha que está tirando proveito do árbitro e o árbitro está tirando proveito dele, pelo diálogo. Então cabe muito ao árbitro perceber isso e usar isso a seu favor e não contra. Mas aquela truculência que existia no passado, está acabando isso, né? De árbitro e jogador e vice-versa. Porque antes era muito assim... Parecia o pai que estava punindo o filho. Sabe aquela coisa? Se você não fizer não sei o que, você vai pra rua. De vez em quando eu vejo assim, né? Mas vem diminuindo, não vem? Não, eu acho que mudou muito. Acho que o futebol evoluiu bastante. Acho que hoje os jogadores que jogam são diferentes dos jogadores do passado. O nível cultural você acha que melhorou? Com certeza, em relação à arbitragem também. Hoje você pega o quadro de árbitros, a maioria são formados em nível superior ou estão cursando nível superior. Isso já é um diferencial. Antigamente a gente pegava os jogadores que tinham somente a quarta série, hoje você já pega o jogador que tem o segundo grau completo. Então isso já muda a forma de relacionamento. Então ameniza alguns conflitos desses, mas que infelizmente ainda acontece. Que na hora da emoção, na hora você acaba agindo pelo impulso, não tem jeito. Tá certo. Voltando um pouquinho do preparo físico, 2.500 metros em quanto tempo? Na verdade são 2.400. Era o teste antigo esse, né? A prova agora é de 4.000 metros, é uma prova diferente. Em que você faz 20 tiros de 150 metros num tempo. E caminha. 50 metros. Só que isso é consecutivo, não há descanso, é contínuo. E tem o trabalho... Isso se assemelha a uma partida de futebol? O trabalho de explosão. Eu acho que se aproxima muito. Quantos quilômetros você corre numa partida? Você tem ideia? Eu já cheguei a correr 8 quilômetros, de 6 a 8 quilômetros. Eu digo que muito pouco, eu gostaria de perder mais. Eu perco líquido, em média meio quilo, no máximo 1 quilo por partida, dependendo da situação. Eu acho que aqui em Campo Grande eu devo perder uns 2, porque a temperatura um pouco mais elevada. É elevada. Recentemente você foi reprovada num teste físico. Você não estava bem, não estava preparada? Ou essa nova vida sua agora está deixando você um pouco desfocada? O que você pensa a respeito disso? Eu acho que é incorreto dizer ou sequer afirmar que é mudança de foco. Eu acho que todo árbitro que hoje atua no campeonato nacional e internacional tem uma profissão. E eu ter atuado como modelo, como já vem fazendo desde 2003, que hoje tomou-se uma repercussão nacional. É um trabalho meu que é reconhecido, que é correto e que é direito. Então isso não impede, então não é mudança de foco. O que aconteceu nesse teste recentemente é que como eu pedi um afastamento para a divulgação da revista, que foi meu trabalho que marcou. Quando eu voltei a treinar, treinei com muita vontade, acabei me lesionando. Tive uma lesão por estresse na tíbia, que foi comunicada à comissão de árbitro, em que eu não teria condições para fazer a prova. Por quê? Porque eu tive que fazer todo um trabalho de fisioterapia de 25 dias em que eu não podia correr. Eu fui proibida de correr durante 25 dias. E então, mesmo assim você fez o teste? Então agora você imagina você ficar proibido de correr, o específico, e você é obrigado a fazer o teste. Foi o que aconteceu comigo. Aí eu fui obrigada a correr, e eu digo até que fui vitoriosa, porque mesmo sem ter me preparado, eu corri os 4.000 metros, fiz os 10 primeiros tiros dentro do tempo exigido e os últimos 10 tiros, infelizmente, eu acabei estourando o tempo, mas completei a prova de 4.000 metros. E teve homens, né, juízes que foram reprovados nesse... Sem ter lesão. Então isso acontece. Eu acho que no meu caso, infelizmente foi a lesão. Eu já fiz essa prova na Argentina, passei tranquilamente. No começo do ano fiz as avaliações físicas, fui aprovada. Eu digo que foi uma fatalidade que aconteceu no momento da minha vida que eu não queria que tivesse acontecido. E você vai fazer esse teste novamente? Eu acho que agora a prioridade é a minha saúde, eu quero me recuperar. Vou continuar fazendo os eventos, como é o jogo que eu vou fazer aqui em Campo Grande, que me ajuda no meu condicionamento físico. Acho que toda partida que eu fizer hoje, todo jogo festa que eu for participar, vai ser bom para eu ganhar condicionamento. E lógico, continuar com a fisioterapia e agora voltar a correr no específico. Se for possível, daqui a 45 dias, se o meu médico autorizar e a minha personal trainer falar, Ana, você está em condições, eu vou fazer. Você manda bala. Se não, só em dezembro, porque aí eu me preparo para 2008. Ana, a gente vai para o intervalo, mas tem uma perguntinha do Cláudio Adão para você. O que é bandeirar o futebol brasileiro com essa arbitragem que nós temos, que eu acho que é de umas melhores do mundo, porque apitar o português certo, apitar o jogo de futebol é complicado no Brasil.
Trabalhar no campeonato nacional é uma honraria. Eu digo que eu sou privilegiada porque tive o privilégio de fazer 6 anos consecutivos a primeira divisão do campeonato nacional e quero voltar em 2008. Não é fácil, principalmente sendo mulher. Mas quando eu entrei no futebol eu sabia desse desafio e eu acho que é muito importante. E eu acredito que nós, árbitros do Brasil, não perdemos para nenhum árbitro na Europa. Eu acho que nossa maior dificuldade é a cultura dos jogadores. Eu acho que na Europa um árbitro apita e ele é respeitado e não é questionado. E no nosso país, o árbitro apita e por algumas vezes, por causa da conduta do jogador, ele acaba sendo questionado, por isso a dificuldade de atuar no Campeonato Nacional. Mas eu me sinto honrada e vai ser muito... Eu digo que eu tenho ainda mais 15 anos de carreira e se eu conseguir me manter esses 15 anos atuando no Campeonato Nacional da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, vai ser uma honraria porque eu acho que é um grande campeonato, a gente revela grandes jogadores, como eu tive o privilégio de ver o Kaká jogar, o Ronaldo jogar, entre outros grandes atletas que atuam hoje no nosso campeonato. Festas e Eventos TV. Seu evento acontece aqui.